Sim. Tem um cara que tem um apreço gigantesco por você agora, deputado, que vai fazer a próxima pergunta. Bom dia, deputado. Como vai, Guga Noblar? Tudo bem, Guga? Tudo certo. Estava ansioso pela nossa conversa, olho no olho. Também estava ansioso, finalmente olho no olho, porque no Twitter eu te fiz uma pergunta 4 dias atrás, deputado, e o senhor não respondeu. Eu te dei mais uma oportunidade depois e o senhor falou que só no olho por olho, olho no olho. Eu respondi. Eu respondi suas perguntas, mas ficou no ar, né, aquela dúvida. Por que ele não quer responder no Twitter? Será que uma resposta simples, sim ou não, vai passar uma imagem de que ele é a favor de algum tipo de golpe? Será que é por isso? Ele tem que devagar, ele tem que explicar a resposta dele? Então vamos para as perguntas. Há pouco você colocou uma condição. Se a gente concordar com o resultado, a gente vai aceitar. Ou seja, se vocês discordarem de que a eleição foi limpa, vocês não vão aceitar. É isso que você está dizendo? Você pode, portanto, não aceitar o resultado de uma eleição se o seu grupo político, porventura, achar que não foi limpa? E caso vocês não aceitem, qual ia ser a alternativa? O que vocês fariam? Como que vocês fariam para não aceitar? Vocês convocariam o artigo 142? Pediriam algum tipo de intervenção militar? Eu aproveito para ir para as perguntas que eu te fiz. Uma delas foi essa e você não respondeu. Você é a favor de algum tipo de intervenção militar a partir do artigo 142 da Constituição? E o que você acha... Não, peraí, tem sim, eu já perdi. Mas é porque isso tudo mostra. Não, calma. É a mesma pergunta, tá tudo dentro do mesmo escopo. Aí eu fiquei confuso. Tá tudo dentro do mesmo escopo. Ele quer colocar uma condição para aceitar o resultado da eleição. Eu estou perguntando, então você pode não aceitar, se você não concordar. E aí você faria o que para não aceitar? Você pediria o artigo 142? Você é a favor de intervenção militar pelo artigo 142, como o presidente já citou uma vez? Felipe Barros. O Guga é um divulgador contumaz de fake news. Tanto é que recentemente teve que pedir desculpas em público para o Luciano Hang pelas mentiras ditas. Não foi mentira dita, não. Foi uma piada, viu? Eu falei da sogra dele. Se você está desinformado, se informa. Eu desafiei o Guga para o debate olho no olho e o Guga simplesmente ignorou o meu convite. Ignorei não, falei que eu vinha se você respondesse no Twitter. Uma limitação de fala. Guga, você me fez a pergunta, eu ouvi a sua pergunta, agora eu ouvo não, eu ouço. A devida educação de me ouvir responder. Não, mas não mente, né, deputado? Peraí, Guguinha, só um minutinho, você vai responder. Fica tranquilo, Guga. Obrigado, um divulgador de fake news. Então, eu estou aqui ao vivo? Sim. Não, você está ao vivo, por favor. Então, veja, a questão, Guga, e todo mundo que está nos ouvindo, de concordar ou discordar com o resultado da eleição, não é uma questão subjetiva, como você tenta transparecer. A questão ela é objetiva. Existem inúmeros cientistas brasileiros que são, inclusive, chamados para palestrar em todo o mundo, que acompanham o processo eleitoral brasileiro desde a década de 90, quando da informatização. Nós temos inúmeros professores das nossas universidades públicas, doutores e pós-doutores, que desde a década de 90 têm acompanhado o processo eleitoral brasileiro. Portanto, a análise de vulnerabilidade do nosso sistema eleitoral, se uma eleição ela foi feita com os critérios de transparência, não é uma análise subjetiva. Eu acho que, eu acho isso, eu acho aquilo. Negativo. Né? Nós ouvimos tanto falar da ciência na pandemia, é a mesma ciência que analisa se um processo eleitoral ele foi vulnerável ou se ele respeitou a lisura necessária para uma eleição. Então, veja, isso que você coloca de discordar ou não concordar com o resultado, isso não procede. Agora, uma análise objetiva, diante da ciência, feita por cientistas, por técnicos que analisam o sistema eleitoral, precisa ser feito. Ou alguma pessoa reconheceria uma eleição que tivesse indício de fraude? Eu tenho certeza que absolutamente nenhuma pessoa reconheceria uma eleição que tivesse o mínimo de indício de fraude. Eu quero lembrar a vocês que o inquérito da eleição de 2018, que nós divulgamos, eu e o presidente Jair Bolsonaro, que não estava sob sigilo, que qualquer veículo de imprensa poderia ter solicitado, e que nós solicitamos formalmente pela Câmara dos Deputados, ele continua em aberto. E naquele inquérito, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, a Secretaria de Tecnologia da Informação, afirma que o sistema foi atacado, que os softwares poderiam ter sofrido adulteração antes de serem implementados igual no Twitter, e que não é possível nós sabermos a extensão desse ataque. Fujão demais esse Felipe. Justamente porque houve uma empresa... Quer que eu te repita a pergunta, deputado? Você está fugindo da resposta. Licença, você está fugindo. Agora que eu entendi. Então, veja, está fugindo igual o Twitter. Um processo
A análise se a eleição ela foi feita sob a lisura necessária, é uma análise objetiva. Eu não perguntei nada disso. Não é uma análise de eu não concordo com o resultado. É a ciência. Deputado, eu vou te perguntar, licença. Que apontam isso. Você está fugindo da pergunta, igual no Twitter, que você teve 4 dias, deputado, para se preparar e não conseguiu pelo jeito. Você é a... a pergunta é objetiva, não foge não. Você é a favor do artigo 142 de pedir intervenção militar? Você colocou uma condição para aceitar a eleição. Portanto, você pode não aceitar o resultado da eleição, se o seu grupo político discordar? Ô Guga, essa condição não é uma condição minha. Essa condição não é uma condição minha. A Constituição diz que as eleições têm que ser livres e limpas. Portanto, é uma condição da existência da própria... Mas se o TSE diz que foi limpa, meu amigo, você tem que aceitar, não é o seu ser, não. Você uma eleição que tenha suspeita de fraude? Tenho certeza que não. Você só se faz de besta, mas não é besta. Vem cá, você é a favor ou não do artigo 142 de intervenção militar? Responde, deputado. Sob a sua suspeita, ou indícios de fraude. Intervenção militar. E aí você me pergunta se eu concordo ou se eu discordo com o artigo 142. Meu filho, eu concordo com a Constituição Federal. O artigo 142... Ele diz o quê, o artigo 142? Ele foi revogado? Ele diz o quê na sua cabeça? Se ele está sob vigência... Na sua cabeça ele diz que é para pedir intervenção, é isso? Sim, não cabe a mim concordar ou discordar. Cabe a mim obedecer à Constituição. E a Constituição não diz que é para ter intervenção militar, meu amigo. A Constituição Federal diz que as eleições têm que ser realizadas de 4 em 4 anos. A resposta é sim, tá, gente? É porque ele está com medo de dizer. Eleições limpas e livres. A resposta dele é sim, ele é a favor da intervenção militar. Foi o que ele respondeu. Só um minutinho. Só que ele correu de novo. Você tá nervoso. Eu não, eu tô rindo. Deixa eu passar